Deus está aqui, louvado seja o nome dele, para todo sempre. Salmo 117, diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém? Vamos toda a igreja ler os dois versículos, Salmo 117, 1 e 2. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Ele está aqui, é merecedor de honra, de glória e de louvor. Aquiete seu coração na presença dele, esqueça tudo que está lá fora. Nós viemos aqui para adorarmos e exaltarmos aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. De majestade e esplendor está vestido o Rei. Ele é a própria luz. Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas, merecedor de honra, de glória e de louvor. Então exalte a Ele nessa noite, adore a Ele. Esplendor está vestido o Rei. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Ele é a própria luz, e as trevas faz dissipar ao som da sua voz, ao som da sua voz. Diga bem forte: quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor. Eterno é o Senhor, o tempo está em suas mãos, princípio, meio e fim, princípio, meio e fim, completo és em Cordeiro e o leão, Cordeiro e o leão. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor.
terra e céus cantar. Ele é a própria luz, as trevas faz dissipar, ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o Senhor, Cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor. eterno, Eterno é o Senhor, o tempo está em suas mãos, princípio, meio e fim, princípio, meio e fim, completo és em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o leão, Cordeiro e o leão. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande. Outro nome não há. Outro nome igual não há. Digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o Senhor. Outro nome igual não há. Digno de louvor, e eu cantarei quão grande. Cantar minha alma a ti, Senhor. Cantar minha alma então a ti, Senhor. Quantos és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, aleluia. Bom é louvarmos a Ele, Ele é digno de majestade e de louvor, digno de honra, de glória e de louvor. Nós entramos aqui nesse lugar para prestarmos a Ele o nosso culto, não para assistirmos a um culto, uma apresentação. Então se prostre diante dEle verdadeiramente, que haja verdade em nossas palavras, tudo aquilo que cantamos, que possa ser a expressão de lábios e de um coração cheio de gratidão e de amor por Ele. Continuamos, mesmo sentados, adorando ao Senhor. Eu sei que sempre estás comigo. Todas as coisas, aqueles que amam a Deus. Aleluia. Eu sei que sempre
sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Tudo entregarei a ti, Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Queria convidar você a ficar de pé agora, querido, em nome do Senhor Jesus. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo Mais uma vez, só a igreja, tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia. Que possamos deixar no altar do Senhor nessa noite tudo aquilo que nos afasta dele, tudo aquilo que nos
impossibilita de um louvor verdadeiro, aquilo que nos afasta, que possamos entregar diante do altar dele, aquilo que mais está angustiando o seu coração. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Não há outro lugar onde eu queira estar, não há outro lugar que não seja aqui na presença do Senhor. Se você está sentindo que o fardo está pesado, querido, que você está sem força para caminhar, entregue o seu fardo na mão dele nessa noite. Adore a ele. O meu fardo eu deixei de carregar quando sua voz ouvi. Quando os vossos cansados sou, sem demora vinde a mim. Hoje minhas mãos se erguem quando adoro, só carregam gratidão. Glória
outro lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por tudo, Senhor, que tu tem feito, pela salvação, pela libertação, por se lembrar de mim e com poder, com amor me salvou. Se alegre na presença do Senhor, querido. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, meu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você me abençoou. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você me abençoou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra A honra, isso mesmo. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você me abençoou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te a honra, a glória. a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe.
Saudamos a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ainda de pé, meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo a Coríntios, segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Eu vou ler os versículos ímpares e a amada igreja lê os versículos pares. Amém? E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Que o Senhor possa estar aplicando a sua palavra em nossas vidas. Os irmãos e as irmãs estão chegando, podem entrar. Eu peço à amada igreja que sentem. Vamos ter um momento de oração. Ó Deus amado, Deus misericordioso, como é bom, Senhor, estar na tua casa, ó Pai. Como é bom, Senhor, vir aqui no teu templo, Senhor, render culto a ti, ó Pai. Ó Pai, como é bom, Senhor, estar aqui, Senhor, e bem dizer que só tu é Deus, Senhor. Que acima de tu não há ninguém, ó Deus. Como é bom, Senhor, reconhecer as maravilhas que tem feito em nossas vidas, ó Senhor. Ó Pai amado, Pai misericordioso, eu te peço em nome de Jesus, continua falando, Senhor, nesse culto, Senhor, como tu tens falado até agora através dos louvores, Senhor. Usa, Senhor, teu pregador, Senhor, para que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Visita, Senhor, cada coração aqui presente, Senhor, nessa assembleia, ó Deus. Ó Pai, visita, restaura, Senhor, caso precise de restauração, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos sair daqui de forma diferente, ó Pai. Que o nosso pensar, Senhor, que o nosso agir, Senhor, seja agradável a Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos unge, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Nos restaura, ó Pai. É o que eu te peço no doce nome de Jesus, aquele que reina para hoje e sempre. Amém. Mas vamos chamar mais uma vez o grupo de louvor e as crianças de 6 a 11 anos. Para que presente, para que o pastor possa estar orando por elas e pelos professores também. E os irmãos de louvor. Graça e paz, queridos, da parte de Deus, amém? Crianças até 11 anos de idade, enquanto o louvor se aproxima, e nós estaremos orando por elas neste momento, em nome de Jesus, juntamente com as professoras ou os professores escalados. Vamos orar ao Senhor? Curva a sua cabeça, vamos conversar com Deus. Deus maravilhoso, nós te rendemos graças, nós louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento de louvor, de adoração. Te agradecemos pela palavra que lemos. E Deus, nós cremos que não será diferente. Aqui no salão anexo,
Essas crianças estarão dando continuidade a este culto, Pai. E a nossa oração é que de maneira específica, personalizada, o Senhor possa estar falando a cada criança dessa, Senhor, para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Usa, Senhor, os Teus filhos, filhas, como instrumentos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês. Este é o meu desejo, honrar a Ti, Senhor. Mesmo sentados, queridos, adore ao Senhor. Este é o meu desejo, honrar a Ti, Senhor, te adorarei de coração. Tudo que tenho te louvará. A minha adoração está em Ti. Te dou meu coração. Te dou meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra Ti, com o meu respirar. E quando eu acordar, faz Teu querer em mim. Mais uma vez, no início, só as mulheres, as irmãs cantando. Este é o meu desejo, honrar a Ti, Senhor, te adorarei de coração. Os homens, tudo que sou, tudo que tenho. Tudo que tenho te louvará. A minha adoração está em Ti. Toda a igreja, te dou meu coração. Te dou meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra Ti, com o meu respirar. E quando eu acordar, faz Teu querer em mim. Te dou meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra Ti, com o meu respirar. E quando eu acordar, faz Teu querer. Só as vozes, te dou meu coração. Te dou meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra Ti, com o meu respirar. E quando eu acordar, faz Teu querer em mim.
maravilhoso Deus, nós te pedimos neste momento, Deus de graça, Deus de misericórdia, que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai. Que o Senhor ministre a palavra, que o Senhor me use como instrumento, que essa palavra que foi significativa ao meu coração, Senhor, ela possa estar dirigindo os nossos passos. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos meditar no Senhor nesta noite, que possamos levar cativo os nossos pensamentos, que toda distração, que todo envolvimento mental com outras coisas sejam deixados de lado agora, Senhor. Que possamos pensar em Ti, que possamos ouvir a Tua voz. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando de maneira muito especial a cada irmão, a cada irmã, para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Neemias. O livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Nos diz a palavra do Senhor, acompanha a leitura, meu irmão. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira, mas lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, ela está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Eu quero te convidar aí o versículo 11, por gentileza, meu irmão. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me propusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, derribados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei com a boa mão do meu Deus, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram:
Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem dinheiro, nem memorial em Jerusalém. Amém. Amém, igreja? Eu não sei quantos que fazem parte do WhatsApp da igreja, mas há 3 dias que eu tenho colocado essa frase, hashtag em construção. Os irmãos sabem que hashtag é um cerquilho usado para facilitar a procura cibernética na internet. Mas eu fiquei pensando sobre esta frase esses dias, em construção. Construção traz à minha mente mobilidade. Construção traz ao meu coração a ideia de vida, de desprendimento, de envolvimento. Nós estamos em construção. Nos próximos dias, queridos, nós estaremos recebendo novas luminárias para o nosso templo. Amém, gente? Nos próximos dias, e Deus sabe o bom tempo, nós estaremos construindo uma bateria de banheiros aqui atrás, uma série de banheiros, para abençoar a toda a igreja, em nome do Senhor. Construção, vida, dinâmica, existência. Mas quando eu penso sobre essa palavra em construção, eu penso, queridos, que nós como seres pensantes, nós que vivemos, nós estamos constantemente em construção. Nós estamos em evolução cognitiva. Nós nos transformamos todos os dias. A palavra de Deus diz que nós vivemos em triunfo. A palavra de Deus nos diz que nós estamos em processo de transformação. Esse processo é muito bem definido teologicamente, biblicamente falando. Nós mortificamos o nosso eu, nós matamos a nossa carne, nós aniquilamos as nossas inclinações e os nossos desejos, para que o Senhor Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento possa vivificar, nos dominar, nos orientar, ter prioridade nas nossas palavras, na nossa conduta, no nosso caminhar, nas nossas inclinações. Isso é a vivificação espiritual que nós chamamos de santificação, em nome de Jesus. Nós estamos em construção. Alguém já disse que o ser humano jamais vai deixar de estar em construção. Nós estamos nesse processo abençoado até a volta de Cristo. Mas pensa comigo, querido, quando nós pensamos em construção, nós precisamos imaginar e pensar, eu não sei se você sabe, quanto se investe no alicerce de uma construção. Nós temos engenheiros aqui na igreja, arquitetos. Mas eu não sei se você já parou para pensar nisso. Quanto se investe no alicerce ou na edificação de uma construção? Eu poderia responder para vocês o seguinte: mensurações e planejamento, até que seja confiável, além de muito material e de muito tempo. Mas quando as paredes começam a subir, queridos, basta seguir o alinhamento do alicerce e conferir o prumo, e a construção irá progredir, em nome do Senhor. Eu queria que você pensasse comigo nesta noite que, quando nós imaginamos e pensamos que a construção é simplesmente ou somente aquilo que é visível aos nossos olhos, por certo, nós desconhecemos a essência da construção.
O que nós temos são simplesmente paredes, mas existe uma base, existe um alicerce. Ou seja, alguém pode achar que está desperdiçando tempo, material no fundamento, mas note bem, querido, se o fundamento for mal construído, mais cedo ou mais tarde, as paredes vão rachar e os muros serão derribados. Eu queria que você pensasse comigo hoje à noite sobre os fundamentos dessa construção. Eu queria que você pensasse comigo, queridos, sobre o que realmente importa na construção, o que é essencial para a construção. O mundo que nós vivemos dá grande importância às realizações, ou seja, passa-se a vida buscando ter uma bela posição profissional, um sólido patrimônio, uma casa própria, buscando ter uma bela posição profissional em tudo, carro novo e muitas outras coisas. Eu poderia tratar sobre essa questão num cunho eclesiástico, religioso. Nós queremos sim ter uma igreja abençoada, amém, queridos? Uma igreja abençoada, uma igreja aconchegante, uma igreja convidativa, uma igreja que possa servir de paradigma para as outras, uma igreja que possa ser verdadeiramente na prática como um farol que brilha não apenas nesta rua, neste bairro, nesta cidade, neste estado, mas também no Brasil, no mundo. Nós queremos ter esse título sim, de igreja abençoada, em nome de Jesus. Mas nota bem, meu querido irmão, essas coisas são apenas paredes. São coisas visíveis. São coisas que as pessoas enxergam. São importantes, pastor, sem sombra de dúvidas. Mas eu quero mais uma vez te dizer nesta noite, se não estiverem bem fundamentadas, essas paredes irão rachar, irão sucumbir, irão ser derribadas. Eu quero pensar com vocês sobre construção sim, mas toda construção começa com um bom fundamento, com um bom alicerce. Toda boa construção é bem solidificada. Toda boa construção entende que a mesma deve ser construída sobre a rocha, não sobre a areia, sobre um fundamento firme, que possa sustentar o processo de construção. E eu quero te convidar nesta noite a olhar para este livro de Neemias, para olhar comigo a esse capítulo que é interessantíssimo, que nos fala sobre reconstrução, que nos fala sobre essa dinâmica da existência chamada construção. O capítulo 2 de Neemias nos fala sobre isso, nos fala sobre reforma. Em rápidas palavras, eu queria te contextualizar a esse livro de Neemias. Quem foi Neemias, pastor? O texto é autoexplicativo. Neemias foi copeiro do rei. Se você continuar a ler, você vai perceber que Neemias foi tão abençoado por Deus que se tornou governador de Jerusalém. Quem foi Neemias? Neemias, além dessas bênçãos recebidas, Neemias foi aquele que Deus levantou para reconstruir a cidade de Davi. Esta cidade que ficou mais de um século debaixo dos escombros. Note bem, mais de um século derribada. Pensa comigo, quem queria enfrentar tal problema? Mais de um século, ninguém mais confiava, ninguém mais acreditava, ninguém mais acreditava coisa alguma. Era uma cidade desacreditada. E nos diz a palavra que Neemias disse ao Senhor Deus: Deus, eis-me aqui, usa-me para a honra e para a glória do teu próprio nome, Senhor.
Eu disse para vocês que essa cidade ficou mais de um século debaixo dos escombros. Me chama a atenção que em 52 dias, note bem, querido, 52 dias, essa cidade foi reedificada. Isso trouxe ao meu coração alguns pensamentos. Era uma cidade que ficou mais de um século, mas alguém disse: Deus, eis-me aqui. Deus, usa-me. Deus, eu quero construir ou reconstruir. Deus, eu estou disponível para a tua obra. Deus, o meu coração é um coração que entendeu que Deus usa pessoas finitas, limitadas pelo tempo e pelo espaço, mas eu creio, Senhor Deus, que tu és poderoso. Aleluia. Se você estudar esse livro de Neemias, você irá perceber que apesar da escassez de recursos, poucos recursos, apesar do desânimo do povo, apesar dos constantes ataques do inimigo, Neemias disse: eis-me aqui, Senhor. Apesar de tudo isso, Neemias disse: estou pronto, seja feita a tua vontade. Eu quero ser usado pelo Senhor. E ao meu coração vem uma pergunta, queridos: qual foi o segredo deste homem chamado Neemias? Qual foi o segredo? O que foi que Neemias fez? Vocês sabem que o nome Neemias significa Deus é o meu deleite. Neemias se deleitava em Deus. Neemias tinha consciência que Deus tinha um controle total, completo, cabal de sua vida. E Neemias disse: Deus, estou pronto. Deus, usa-me para o louvor do teu nome. Quais foram os fundamentos usados por Neemias nesta obra de reconstrução? Eu queria citar aqui 3 coisas que pontuo como importantes nesse processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Nota bem comigo, querido. O texto que lemos nos diz que os muros estavam derribados e as portas estavam queimadas. 2 coisas ficam claras no texto. Primeiro, era uma cidade sem segurança. Os muros apresentavam segurança a toda a cidade. As cidades eram cercadas por muros gigantescos, trazendo estabilidade, trazendo segurança, trazendo proteção. Primeira coisa, era uma cidade sem proteção. Era uma cidade de fácil acesso. Era uma cidade em que as pessoas transitavam por cima dos escombros. Elas iam e vinham de um lado para o outro. Segunda coisa que o texto nos diz é que as portas estavam queimadas. Ou seja, todo ser humano, quando descumpria a lei, esse ser humano era julgado na porta central da cidade. O poder judiciário estava em crise. Não havia mais justiça naquela cidade. Não havia mais julgamento. As portas foram queimadas. Era uma cidade sem justiça, sem controle. Neemias disse: Deus, eis-me aqui. Neemias disse: não há impossíveis para Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Quem sabe que na construção da tua existência, os muros estão derribados e as portas estão queimadas. Mas você disser ao Senhor Deus nesta noite: Deus, assim como Neemias, eis-me aqui, usa-me como instrumento em tuas mãos para a reedificação da minha casa, da minha igreja, em nome de Jesus. 3 coisas me chamam a atenção nesse processo de reconstrução. A primeira delas é que Neemias, ele investiu tempo, queridos, na oração. Neemias foi um homem de oração. Há 10 orações registradas no livro de Neemias, de orações breves a orações mais complexas.
O texto que lemos, capítulo 2, nos mostra uma breve oração no versículo 4, quando o rei disse: o que queres, Neemias? O que queres? O que desejas? Neemias, diz a palavra que Neemias orou ao Deus dos céus. Oração breve. Eu fiquei pensando sobre isso, queridos. Quantas vezes nós nos deparamos com situações parecidas como essa, em que nós precisamos responder de pronto uma pergunta: o que você quer? O que você deseja? O que você necessita? E pelo anseio, pelo desejo de responder, quem sabe a uma pessoa superior a você, o seu chefe, o seu pai, o seu professor, você responde, você não pensa no que vai responder, você não conversa com Deus. Diz a palavra, mesmo entendendo que a cidade estava em escombros, destruída, que precisava ser reedificada, diante da pergunta do rei, Neemias conversou com Deus. Uma breve oração. Eu penso que Neemias disse: Deus, tem misericórdia, usa-me. Deus, coloca as palavras nos meus lábios. Deus, eu preciso responder ao rei. Oração simples, oração pequena. Há aqui uma informação histórica muito interessante. No mês de Nissan, o que seria isso, pastor? Era algo estabelecido em 4 meses no nosso calendário. Era uma convocação à nação judaica para consagração. 4 meses, e o texto me disse foi durante o mês, ou foi na metade do mês, ou se foi no final do mês, mas diz que no mês do rei Nissan, ou durante esse período, diz a palavra que Neemias foi se apresentar diante do rei, e o rei perguntou: o que queres? Eu fico imaginando, quem sabe depois de 1 mês, ou 2 meses, ou 3 semanas, ele pergunta: o que você deseja, Neemias? Se fosse você, quem sabe eu estaria respondendo: olha, eu quero isso, eu quero aquilo, me ajuda nisso, eu preciso disso. A oportunidade bateu à minha porta. Mas Neemias orou. Neemias disse: Deus, seja feita a tua vontade. Orações simples, sim, mas orações complexas. Capítulo 9 nos apresenta. Eu vou ler o capítulo, você pode ler em casa posteriormente. Todo o capítulo nós entendemos e percebemos que Neemias era um homem que conhecia a Deus. A oração maravilhosa é a maior oração registrada na Bíblia. Capítulo 9 de Neemias, ele conversa com Deus, ele fala sobre que Deus é o Deus da criação, que Deus é soberano, que Deus tem um controle, ele tem conhecimento de causa. Neemias era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele orou. Olha, meu irmão, preste atenção em nome de Jesus. Neemias, quando soube que a cidade de Jerusalém estava assolada por grande miséria, quando Neemias soube que o povo estava vivendo debaixo de opróbrio, algumas coisas aconteceram nesse processo de oração. Neemias chorou, orou e jejuou. O capítulo 1 nos diz isso. O capítulo 1 nos diz que Neemias fez uma pergunta corriqueira. Vai comigo, por gentileza, ao capítulo 1, meu irmão, em nome do Senhor. Nos diz a palavra, as palavras de Neemias, filho de Acalias: no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na terra, ou na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei. Eu penso, meu irmão, que a pergunta foi uma pergunta corriqueira: como estão os meus? Como vai a minha família? Os meus patrícios, os meus pares, como estão? E ele pergunta pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Hanani respondeu: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, Neemias, estão em grande desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas estão queimadas. Nos diz o verso 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias,
e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Deixa-me dizer uma coisa, meu irmão. Nenhuma construção ou reconstrução, nenhuma, será bem edificada se não for debaixo de oração. Você quer ter uma igreja abençoada por Deus, meu irmão? Nós precisamos orar. Nós queremos uma família abençoada por Deus, nós precisamos orar. Ao saber de tal notícia, Neemias não se revoltou com Deus. Ao saber de tal notícia, Neemias disse: olha, desisto, tenho sido fiel, tenho buscado a face do Senhor, tenho sido fiel com as minhas obrigações enquanto copeiro do rei. Neemias não se revoltou com Deus, Neemias não deu as costas para o Senhor. Diz a palavra que Neemias chorou, diante de uma notícia tão terrível. Neemias chorou, orou e jejuou. Olha, meu querido irmão, a oração na vida de Neemias era algo sempre presente. Era a atmosfera em que ele realizava toda a sua vida e toda a sua obra. Nós precisamos orar. Eu estava pensando sobre isso esses dias, sobre a nossa igreja presbiteriana do Farol. Nós precisamos de oração, em nome de Jesus. Fala-se muito sobre avivamento. Fala-se muito sobre reconstruir. Fala-se muito sobre referências. Fala-se muito sobre um farol que brilha nessa cidade. Mas o que nós precisamos é de oração, em nome de Jesus. Alguém já disse que o termômetro de uma igreja é o seu culto de oração. Como líderes, como pastores, nós ficamos empolgados quando chegamos no templo e dominicalmente há uma boa assistência no culto. Mas eu fico pensando, queridos, que o coração de Deus se alegra quando a igreja está abarrotada, orando de joelhos e buscando a face do Senhor. Nós precisamos de reconstrução. Nós precisamos reconstruir os nossos muros. Nós precisamos reconstruir as nossas vidas. Mas note bem, querido, nós precisamos do alicerce. Nós precisamos de oração em nome do Senhor. Sabe o que Neemias entendeu? Neemias entendia que a obra de Deus precisava ser feita não no seu braço, não na sua força, mas na força do Senhor Deus, em nome do Senhor. Isso só é possível se orarmos. Sabe o que Neemias acreditava, meu irmão? Neemias acreditava que Deus é quem abre as portas. É Deus que provê os recursos. É Deus que desperta o povo. É Deus que nos livra dos inimigos. Neemias entendia que Deus é quem nos dá a vitória, mas isso só será possível quando a igreja orar. Nós precisamos orar. Neemias não procurou um contingente. Neemias orou primeiramente. Neemias não disse ao rei: rei, o que eu vou fazer? Neemias orou. Nós estamos passando por uma crise enquanto igreja do Senhor nos últimos tempos. Crise. E fala-se muito sobre isso, avivamento. Mas todo avivamento começa quando um grupo diz: Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a tua face, Senhor. A primeira coisa que Neemias fez nesse processo de reconstrução, Neemias orou, meu irmão. Mas pastor, a gente sabe disso. Nós sabemos, mas muitas vezes nós somos apenas ouvintes da palavra e não praticantes. O que eu quero para a minha igreja é um avivamento sincero e verdadeiro. O que eu quero para a minha igreja, o que você quer para a sua igreja, é que Deus desperte aqui vidas abençoadas e talentosas no seu reino. O que queremos para a nossa igreja? Missionários, pastores, presbíteros, diáconos,
preparados, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos orar. Oração é a chave da vitória, meu irmão. Você crê nisso? Amém? Primeira coisa que o texto nos ensina é que Neemias investiu tempo em oração. A segunda coisa, meu querido irmão, que o texto nos apresenta é que Neemias investiu tempo no planejamento. Neemias planejou, meu irmão. Neemias não fez as coisas de todo jeito. Neemias tinha consciência que se fazia necessário um planejamento. Ele investiu tempo no planejamento. Eu quero te convidar mais uma vez a voltar ao capítulo 2. Nos diz o texto que Neemias soube que a cidade estava em Jerusalém, que a cidade estava assolada por miséria, estava vivendo debaixo de opróbrio. Neemias chorou, orou, jejuou, mas Neemias disse: eu estou disposto a agir, e ao agir, ele fê-lo com grande sabedoria, em nome do Senhor. Investir tempo em planejamento. Qual seria o planejamento, pastor? O início do capítulo 2 nos mostra isso. Neemias falou com Deus, mas também Neemias falou com o rei da Pérsia. Neemias buscou recursos do céu, mas também buscou os tesouros da terra. Hernandes Dias Lopes disse isso com muita propriedade. Neemias olhou para o alto, mas Neemias também olhou para a terra. Neemias se planejou, Neemias se organizou. Nós precisamos de pessoas que planejem, homens e mulheres de oração, mas homens e mulheres organizados, em nome de Jesus. Os problemas são intricados, difíceis, conturbados. Neemias tinha consciência de tudo isso, mas Neemias entendeu que se fazia necessário planejamento, meu irmão. E me chama a atenção que capítulo 2, a partir do verso 1, o texto nos diz que Neemias, mesmo triste, ele se coloca diante do rei. Versículo 5 nos diz o seguinte: depois que ele ora ao Senhor Deus, ele disse ao rei da Pérsia: olha, rei, se é do teu agrado, do agrado do Senhor, e se o teu servo acha mercê em tua presença, eu peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Primeira coisa que Neemias entendeu: eu preciso chegar lá, eu preciso fazer um levantamento de causa, eu preciso conhecer as demandas nesse processo de reconstrução, eu preciso voltar à cidade do sepulcro dos meus pais. Eu gostei muito dessa ação de Neemias. A partir do versículo 11, diz a palavra que ele chegou em Jerusalém. Ele esteve 3 dias. Diz a palavra que levantou de noite. Ele não conversou com ninguém, senão com Deus. Ele fez um levantamento de causa. Ele foi de um lado para o outro. E diz a palavra: levantei de noite, versículo 12, e uns poucos homens comigo. Eu não disse nada a ninguém, o que Deus tinha colocado no meu coração para que eu fizesse. Não havia comigo animal, senão aquele que eu montava. Diz a palavra que ele saiu de noite pela porta, ele viu o monturo, contemplei os muros de Jerusalém, eles estavam assolados, as portas estavam queimadas, consumidas pelo fogo. Ele passou de um lado, foi para o açude do rei, não havia lugar por onde passasse o animal. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei mais uma vez os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque eu estava ali. Não tinha declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Eu fiquei pensando sobre isso. Foram 3 dias, 3 noites planejando, imaginando
olhando para aquele monturo, olhando para aqueles muros derribados, olhando para aquela porta queimada e falando: Deus, como devo fazer? Deus, me orienta. Deus, como eu posso reconstruir os muros desta cidade? Eu fico pensando, queridos, como muitas vezes nós agimos sem planejamento algum nas nossas vidas pessoais. Alguém já disse: se eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei para onde estou indo. Neemias tinha consciência. Neemias tinha consciência que se fazia necessário estudar. Eu estava lendo um livro, e o autor dizia o seguinte: que o líder precisa saber a dimensão da obra a ser feita. O líder precisa ter a dimensão da obra. Isso foi uma flecha no meu coração. Isso deve ser uma flecha no seu coração. O que nós queremos enquanto igreja do Senhor? O que nós queremos aqui no templo? O que nós queremos como igreja do Senhor aqui na terra? O que eu quero enquanto crente? Eu preciso saber onde quero chegar em nome de Jesus. Eu fiquei pensando sobre a nossa igreja e eu posso escrever uma série de coisas. O que eu queria que melhorasse na minha igreja? Se eu te pedisse para colocar num papel, meu irmão, quem sabe algumas pessoas iriam pedir uma resma de 500 folhas, quem sabe? O que eu quero para a minha igreja? Mas o que você deseja para a sua igreja, em nome de Jesus, submeta esse desejo à oração, em nome do Senhor. Planeje, coloque o joelho no chão, diga ao Senhor: Deus, Deus, seja feita a tua vontade. Neemias disse: eu preciso planejar, e esse planejamento, ele acontece primeiramente com Deus, uma conversa com Deus, uma oração, na busca diária, na minha intimidade, na minha devocional com o Senhor. Eu fiquei pensando, queridos, o que é planejamento? Eu fui pesquisar o que é planejamento, e segundo o sábio Wikipédia, planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, possibilita avaliar os caminhos, possibilita construir um referencial de futuro, estruturando o trâmite adequado e reavaliar todo o processo a que o planejamento se destina. Diz mais o sábio: sendo portanto o lado racional da ação, tratando-se de um processo de deliberação explícito que escolhe, organiza ações, antecipando os resultados esperados, e esta deliberação busca alcançar da melhor forma possível alguns objetivos predeterminados. Que coisa linda! Isso é planejamento. Eu fiquei pensando, queridos, dá trabalho. É muito mais simples tocar a minha vida de todo jeito. É muito mais simples dizer a Deus: Deus, eu orei, eu creio no sobrenatural, eu creio que Deus vai agir, mas eu preciso dizer ao Senhor: Deus, Deus, usa a minha capacidade para a glória do teu nome, Senhor. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. Você já detectou o problema da tua igreja? Você já detectou o problema da tua casa? Pastor, já. Eu até tenho orado bastante sobre isso. Mas em nome de Jesus, para a glória de Deus, diga ao Senhor Deus nesta noite: Deus, eu quero investir tempo planejando as minhas ações. Como seria isso? Para Neemias foram 3 dias. Ele reconstruiu em 52 dias, queridos. Deus faz como Ele quer. Se Deus quiser, a tua família é transformada hoje, em nome de Jesus. A experiência de Neemias foi de Neemias. Eu gosto muito do testemunho da irmã Damares. Ela orou 35 anos pelo seu marido. Pastor, 35 anos planejando, se assim Deus quiser, amém, meu irmão. Pastor, eu queria que minha igreja pudesse crescer 3 vezes mais.
Em nome de Jesus, diga a Deus: Deus, eu vou investir tempo no planejamento. Neemias buscou o planejamento correto. Neemias investiu tempo nisso. Em nome do Senhor Deus, entenda isso. Não adianta apenas identificar o problema, não adianta apenas orar, não adianta apenas dizer Deus faz. Deus nos usa como instrumentos. Presta atenção, Deus nos deu o ofício de pregarmos o evangelho a toda criatura. Ele não deu aos anjos, Ele nos deu. Nós precisamos dizer ao Senhor Deus: Deus, eu creio que o Senhor pode reconstruir a minha casa, a minha igreja, a minha família. Mas Deus, em primeiro lugar eu te digo: eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos investir tempo no planejamento. E o que é investir tempo no planejamento, pastor? É colocar as pessoas no lugar certo, para que elas possam fazer as coisas certas, com a motivação certa. Nós somos um corpo, gente, bem estabelecido por Deus. Só existe um cabeça, e o cabeça é Jesus Cristo. Eu preciso orar, eu preciso investir tempo no planejamento. E terceiro e último lugar, Neemias me ensina neste capítulo que eu preciso investir tempo na motivação, em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Eu fico imaginando Elias, ou Moisés, melhor dizendo, de frente do Mar Vermelho, o exército egípcio chegando, um marzão na frente, humanamente falando: Deus, o que fazer? Deus diz a Moisés, é o líder: diga ao povo de Israel que marchem. Meu irmão, se ele não fosse um homem temente a Deus, que confiasse no Senhor, ele não teria capacidade de motivar o outro. É muito mais simples motivar alguém quando visivelmente as coisas estão aparentemente bem. Difícil, meu irmão, é motivar um grupo quando os muros estão derribados, quando as portas estão queimadas, quando o marido é alcoólatra, quando o filho está envolvido com drogas, quando a prostituição bateu a porta, quando a infidelidade se avizinha à sua casa. Nós precisamos motivar crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, meu irmão. Neemias disse: eu preciso motivar esse grupo. Nós precisamos reconstruir esses muros. Vez por outra, eu encontro pessoas desanimadas na igreja. Outro dia eu encontrei alguém dizendo o seguinte: eu gostava tanto do tempo da igrejinha. Eu gosto desse tempo, meu irmão, porque eu sei que nesse tempo, nessa hora, o mesmo Deus que reconstruiu os muros de Jerusalém está aqui para nos abençoar. Mas eu preciso investir tempo na motivação. Eu preciso me motivar. Eu preciso crer. Eu preciso ter certeza que Deus pode, meu irmão. Deus é poderoso, em nome de Jesus. Nos diz o texto que depois que o planejamento estava pronto, ele compartilhou o seu plano, ele conclamou o povo para unir-se a ele na reconstrução da cidade. Olha comigo para o versículo 17, meu irmão. Depois que ele estudou o caso, depois que ele planejou, depois que ele orou, e orou bastante, nos diz o verso 17. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, as suas portas estão queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então eu disse a eles: disponhamo-nos e reedifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra, em nome de Jesus. Motivação, meu irmão. Quem sabe há pessoas aqui desanimadas. Eu estou aqui hoje à noite para dizer a você: anima-te, Deus está contigo. Pastor, já fui um crente tão envolvido nessa igreja. Meu primeiro amor, eu era empolgado, eu entrava no templo.
Eu sentava nos primeiros bancos. Nada contra para quem senta lá atrás, tá, gente? Fica na bênção. Pode continuar sentando aí atrás, na bênção. Mas eu era empolgado. Qualquer ação missionária eu dizia: Deus, eis-me aqui. Mas hoje, pastor, eu estou triste. Eu não tenho mais ânimo. Eu estou aqui nesta noite para motivar o teu coração. Deus é poderoso. Deus não mudou. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é bom. Deus é misericordioso. E nesta manhã as suas misericórdias foram renovadas sobre as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero dizer para você que Deus quer te usar nesta motivação aos teus familiares, em nome de Jesus. Mas pastor, até já tentei reconstruir os muros lá de casa. Mas sempre tem um fariseu, pastor. Pastor, já tentei animar a igreja, mas sempre levanta alguém dizendo: não vai dar certo. Olha, meu irmão, nunca se esqueça disso, que no processo de reconstrução, nós teremos sempre opositores. Sempre. Eu lembrei de um fato que me aconteceu lá em 2003, quando eu assumi a igreja de Arapiraca. E uma senhora me disse: mas pastor, o senhor é muito empolgado. Eu disse: minha irmã, se eu for desempolgado, minha irmã, o negócio, vocês já estão desanimados, eu vou ficar desanimado também. Mas você é muito empolgado, pastor. Vai mais devagar. Primeiro ano de ministério, queria fazer tudo, arrancar toco, fazer isso, vamos mudar. Mas você é muito empolgado. E ela disse uma vez na porta da igreja: tudo para o pastor é fique na bênção. Eu disse: mas vou dizer o quê? Fique na maldição? Fique na bênção. Mas pastor, aqui está cheio de problema. Fica na bênção, minha irmã. Em nome de Jesus. Deus muda. Quem dava nada por Jerusalém? Um século derribado. Mas quando Deus quer, as coisas acontecem. Em nome de Jesus. A cidade foi reconstruída em 52 dias. Ah, pastor, lá em casa é difícil. Em nome de Jesus, quando Deus quer, ninguém pode resistir. Mas sempre tem um fariseu. O versículo 19 diz o seguinte: que depois que ele se empolga, diz a todo mundo: vamos reconstruir, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos edificar, vamos fortalecer as mãos para a obra. Diz o verso 19 que alguém joga um balde de água fria. Sambalate, Tobias e Gesem. Eles disseram o seguinte: quando souberam, verso 19, zombaram de nós. Pior do que não acreditar é zombar, meu irmão. Não vai dar certo esse negócio. Ô, meu irmão, é muito empolgado. Não vai dar certo. Eles zombaram. Não apenas zombaram, eles desprezaram. Ou seja, eles não se envolveram. Não vai dar certo. Diz a palavra que ele questiona Neemias e fala: que é isso que queres fazer? Quereis rebelar-vos contra o rei? O que é isso, Neemias? A gente na vida, na nossa vida é assim também. Quantas vezes essa oposição começa em casa? Alguém diz: só quer ser o santo agora. Ó, está até orando agora 3 vezes ao dia. Seja sábio, meu irmão, em nome de Jesus. Tem mulher que ora a vida toda o marido ser um santo, um crente, cheio do Espírito. Aí chega em casa, o marido está lendo a Bíblia. Ela diz assim: olha, desde quando está lendo a Bíblia? Diga assim para o marido: amém, meu filho. Vamos orar, vamos ler juntos? Você ora para ter uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. A mulher começa a orar, a buscar a Deus nas madrugadas. Você diz: minha filha, deixa de onda, vem dormir. Acaba com esse negócio. Desde quando você ora de madrugada? Louvado seja Deus pela vida dela. Você pede a Deus para ter um homem envolvido com a igreja. Você diz para ele: meu filho, você quer saber muito das coisas da igreja? Diga a Deus: Deus, louvado seja o teu nome por isso.
Sempre nós iremos enfrentar opositores. Sempre. Sempre nós iremos encontrar alguém dizendo não vai dar certo. Sempre alguém vai desprezar. Sempre alguém não vai acreditar. Eles zombaram de Noé, lembram? Construiu uma grande arca no deserto. Mexeram, zombaram, desprezaram, mas quando Deus afirma, quando Deus promete, meu irmão, acontece, em nome de Jesus. O que foi que Neemias disse? Deus falou meu coração, vai acontecer. Vai acontecer. Eu quero concluir dizendo o seguinte ao teu coração, em nome de Jesus. Essa motivação precisa começar a partir de nós, em nome de Jesus. Nós muitas vezes esperamos isso do próximo. Mas o meu irmão está desanimado, eu estou desanimado também. Não, Deus. Neemias podia ter dito o seguinte: olha, eu não tenho apoio desses homens. E se você estudar bem, meu querido irmão, eram outros líderes, eram pessoas envolvidas, que disseram não vai dar certo, não apoio, não aceito. Mas Neemias disse: Deus, foi o Senhor que colocou isso no meu coração. E segundo o teu propósito, segundo o teu beneplácito, segundo o teu querer, há de acontecer em nome de Jesus. Mas diga a Deus nesta noite: Deus, a começar em mim, Senhor Deus, através da minha integridade, através da minha vida, através da minha oração, da minha busca espiritual, começa essa reforma, quem sabe na igreja, quem sabe na minha casa, quem sabe na minha rua, quem sabe no meu trabalho, assim como fizeste, Senhor Deus, com Neemias, faz com a minha vida para a honra e glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome do Senhor. Você quer ter uma vida abençoada por Deus, meu irmão? Amém. Amém, igreja? Você deseja construir ou reconstruir a sua vida, a sua casa, a sua igreja, a igreja do Senhor? Você deseja dizer ao Senhor: Deus, Deus, usa-me. Nesta noite diga ao Senhor: Deus, Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas pastor, assim como Neemias, o meu desejo é chorar. É chorar. Como pastores, em alguns momentos, o nosso desejo também é chorar, queridos. Mas eu preciso, como servo de Deus, nunca desacreditar no poder de Deus. Eu preciso dizer ao Senhor: Deus, Deus, usa-me como um instrumento em tuas mãos para reconstruir esses muros, para reedificação, para reconstrução. Mas eu não quero reconstruir de todo jeito, Senhor. Eu quero reconstruir pautado, alicerçado na tua palavra, na tua ordem, no teu querer, na tua vontade, em nome de Jesus. Pessoas da tua família que precisam de Deus, pessoas da tua casa que precisam de salvação. Você é o Neemias da tua casa, creia nisso em nome de Jesus. Você é o Neemias da sua igreja. Mas Neemias estava sozinho, pastor. Deus usa um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Deus usa para a glória do seu nome. Curva a sua cabeça em nome de Jesus, meu irmão. Quero convidar o grupo Louvor a vir aqui à frente. Nós iremos conversar com Deus. Esse cântico diz: sei que o teu poder abre o mar, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Usa-me para a glória do teu nome, Senhor. Enquanto o louvor canta essa música, eu te convido a estar conversando com Deus, a estar dizendo a Deus: Deus, usa-me, usa-me.
na reedificação, Senhor, na reconstrução, a começar em mim, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Sei que Teu poder abriu o mar, sei que no deserto envia provisão, sei que o Teu poder derruba gigantes e que não há impossível para Ti. Cura-me, escreve em minha vida o Teu milagre. Cura-me, que eu seja a prova da Tua existência. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E assim os que duvidam verão que só Tu és Deus. Sei que o Teu poder abriu o mar, sei que no deserto envia provisão, sei que o Teu poder derruba gigantes e que não há impossível para Ti. Usa-me, escreve em minha vida o Teu milagre. Cura-me, que eu seja a prova da Tua existência. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E assim os que duvidam verão que só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça, meu irmão, e não vamos orar, vamos conversar com Deus. Eu não sei quantos Neemias nós temos aqui hoje à noite. Mas se você deseja se comprometer nesse processo de reconstrução, quem sabe da tua igreja, da tua casa, dos teus familiares, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Se Deus falou o teu coração nesta noite, se você diz assim como Neemias: Pai, usa-me, usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós cremos no poder de Deus. Neemias convocou o povo. O povo de Deus está sendo convocado nesta noite, em nome de Jesus. Reconstrói, Senhor. Reconstrói, Senhor. São relacionamentos, reconstrói, Senhor, em nome de Jesus.
compromisso dos teus filhos, do teu povo, reconstrói, Senhor. Diga ao Senhor Deus nesta noite: usa-me, Senhor, como instrumento, Senhor. Oh Deus poderoso, muito obrigado, Deus, por tua palavra, Senhor. A tua palavra é como um bálsamo para o meu coração, Pai. É como um bálsamo, Senhor, para os corações aqui presentes. A tua palavra, Senhor Deus, anima-nos. A tua palavra, Senhor Deus, fortalece-nos. A tua palavra alarga as nossas visões. Mesmo que, Senhor Deus, que se apresenta à nossa frente são escombros, são muros derribados, são portas queimadas, mas Deus, a tua palavra renova, Senhor Deus, a nossa visão, Senhor. Ó Deus, quantos que enxergaram por mais de um século lá em Jerusalém somente escombros, Neemias conseguiu reenxergar uma cidade reedificada. Quem sabe, Senhor Deus, há pessoas que enxergam escombros. Quem sabe, Senhor Deus, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, escombros. Mas Deus, tu és poderoso, Pai. Assim como Neemias enxergou aquela cidade reedificada, Pai, nós enxergamos nesta noite famílias reconstruídas. Nós enxergamos pelos olhos da fé, Senhor Deus, casamentos refeitos, relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Nós enxergamos pelos olhos da fé uma igreja cheia do teu Santo Espírito, Senhor. Ah Deus, quem sabe a gente aqui hoje à noite que não acredite, Pai, que zombe, que menospreze, mas Deus, maior é aquele que está em nós. Tu és poderoso, nós cremos no teu poder, ó Deus, a começar em nós, a começar em mim, Senhor Deus. Começa, Senhor Deus, uma obra de reconstrução, Senhor, para a glória do teu nome. Tira o desânimo, Senhor, arranca fora a tristeza, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A tua alegria, a tua vontade, é o teu querer, Senhor. Muito obrigado por tua palavra, Pai. Muito obrigado por tua palavra, Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, adora ao Senhor, cura-me, Senhor. Exalta ao Senhor nesta noite. Diga ao Senhor, cura-me, Senhor, usa-me. Em nome de Jesus. Em minha vida teu milagre, cura-me, que eu seja a prova da tua existência.
Amém, igreja. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós iremos ouvir ainda o nosso coral adorando ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Coroarte.
e que Jesus Cristo é o Deus fiel, o que nos prometeu cumpriu enfim. Então, ó meu Jesus, desejo confessar o que Ele representa para mim. Maravilhoso Deus, muito mais que meu ser possa imaginar, muito mais do que sei, pois Ele é mais, bem muito mais do que sonhei. Nele encontrei tudo que procurava, o que precisava, só nele achei. Maravilhoso, muito mais pra mim. Deus milagroso é, sempre será. Maravilhoso Deus é o que Cristo é pra mim. Ao relembrar-me um dia o Rei da Glória, em forma de um homem se tornou. Em tanto faz conselho quanto me amar, ao pensar quem Ele é e quem eu sou. Maravilhoso Deus, muito mais que meu ser possa imaginar, muito mais do que sei, pois Ele é mais, bem muito mais do que sonhei. Nele encontrei tudo que procurava, o que precisava, só nele achei. Maravilhoso, muito mais pra mim. Deus milagroso é, sempre será. Maravilhoso Deus é o que Cristo é pra mim. Tudo que procurava, o que precisava, só nele achei. Maravilhoso, muito mais pra mim. Deus milagroso é, sempre será. Maravilhoso Deus, poderoso Deus, é o que Cristo é pra Glória a Deus.
Amém, igreja? Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé. Nós estaremos impetrando a bênção. Logo em seguida a igreja senta. Bênção apostólica, tríplice amém. A igreja senta. Nós estaremos dando aqui alguns avisos importantes para a nossa semana, algumas mudanças na dinâmica da nossa igreja. Recebam a bênção, queridos, e que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo recaiam sobre todos nós, desde agora e para todo o sempre. Podem sentar, queridos. Queremos avisar a igreja que amanhã, excepcionalmente, nós não teremos casais aos pés da cruz. Estaremos aqui juntamente com a formanda Gleidiane e sua turma direito. Estaremos juntos rendendo graças ao Senhor pela conclusão do seu curso. E queremos convocar toda a igreja. Estaremos aqui com a participação também do Coroarte. Amanhã à noite, às 19h30, em louvor e adoração a Deus. Avisamos também que esta semana, a primeira semana de setembro, teremos uma mudança na dinâmica da nossa igreja. Ou seja, próxima quarta-feira, nós estaremos aqui com toda a igreja, o nosso culto de louvor e adoração, culto que acontecia na sexta-feira. E o conselho resolveu mudar com vistas, quem sabe, a uma maior assistência dos nossos membros e congregados. Reconhecendo que em alguns casos, final de semana, sexta-feira, algumas pessoas usam a sexta, quem sabe, para viajar. Geralmente, via de regra, viajam na sexta. Uma semana de trabalho, a sexta, o cansaço, o desejo de descansar também. E o conselho entendeu e aprovou. E nós vamos testar aí um período de teste. E quem sabe, se assim o Senhor quiser, nós teremos assim uma maior assistência dos nossos membros e congregados. Ou seja, a partir desta semana, nós não teremos mais o culto na sexta-feira, e sim toda quarta-feira às 20 horas. O nosso discipulado, que acontecia toda quarta-feira, a partir desta semana, próxima quinta-feira, toda quinta-feira, nós estaremos aqui reunidos com o nosso discipulado em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembrando ao conselho da igreja que no próximo sábado, às 8 horas da manhã, logo depois do nosso culto matinal, nós teremos a nossa reunião do conselho, próximo sábado, às 8 horas da manhã. E no domingo, estaremos aqui mais uma vez, juntos, em louvor, em adoração, ministração da ceia pela manhã, 9 horas, e às 18 horas, mais uma vez, juntos, estaremos glorificando a Deus. Amém, meu irmão? Que o Senhor Deus te abençoe, que te use como verdadeiro Neemias durante esta semana, em nome de Jesus.